Olá, prazer imenso estar com vocês neste momento, com assuntos dinâmicos, alegres, divertidos, alguns polêmicos, mas hoje nós vamos estar falando sobre nós, mulheres empoderadas, mas empoderadas de Deus. E hoje, com esse tema maravilhoso, né, gente? Uma participação especial da Alexandra Abrantes. Ela que é a esposa do Rodolfo Abrantes, ex-integrantes da banda Raimundos. Seja bem-vinda ao nosso programa. Amém, obrigada. Ao meu lado está a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família. A pastora Mônica de Lima, que coordena os casais da nossa igreja. A pastora Giuliana, coordenadora dos Jovens Casais. E a doutora Amanda Vilela. Alexandra, eu queria que você falasse pra gente o que é pra você ser uma mulher empoderada. Uma mulher empoderada, eu acho que é uma mulher que sabe quem ela é, em Deus. Porque hoje em dia a gente tá num mundo que as pessoas são o que elas vestem, elas são o que elas ouvem, elas são quem elas seguem. E eu creio que uma mulher empoderada é aquela que descobre a identidade dela, quem ela nasceu pra ser, do jeito dela, sabe? Não uma mulher que vive de acordo com o ditado desse mundo. Ela vive de acordo com o padrão de Deus para ela. E eu acho que isso é como eu falei, eu falo sempre, falei ontem aqui no culto, que foi maravilhoso, que você ser livre em Jesus é você ser livre para ser você. E quando você é você, isso você tem o poder de Deus para sua vida, porque o Senhor, Ele te empodera para você ser a melhor versão de você mesma. Alexandra, quando você fala assim, né, você precisa descobrir a sua identidade, quem você é em Cristo. Em Cristo. Porque uma coisa é você ser empoderada de si mesma, de empoderada si mesma. Do movimento feminista, né? De fora para dentro. Na verdade, o empoderamento ele vem de dentro para fora. Então as pessoas elas se empoderam de fora para dentro. Elas acham que se elas tiverem uma bolsa, elas vão estar empoderadas. E isso você, até por um tempo, até funciona. Só que depois você acha que vai... Não, essa bolsa não. Tem que ser a outra bolsa, a mais nova. Não tem que ter o óculos. Mas quando é de dentro, a bolsa ela te complementa. Não é o principal. E a gente queria conhecer um pouco da sua história, né? Como foi a sua conversão? Então, eu cresci numa família evangélica. Desde que eu me lembro, assim... Por gente, vamos dizer assim. Os meus pais, eles eram da igreja. Eu sou de Caxias do Sul, sou gaúcha. E lá naquela época não tinha muita igreja evangélica, como tem hoje em dia. Porque eu tenho 39, eu sei que não parece. Com um rostinho de 17. Mas assim, eu tenho 39 anos, então imagina, o evangelho há 33 anos atrás, 35 anos atrás, no Rio Grande do Sul era bem raro, então não tinha muitas igrejas. Então eu lembro que eu estudava numa igreja católica, mas então assim, não existia uma igreja cristã. Então eu era a única criança que não, que não cantava as músicas na capela. Tipo, eu fazia mímica. Né? Passava santo, eu não beijava. Então, assim, e vira e mexe, a minha mãe era chamada pelas freiras. Tipo, por que a sua filha não fazia? Minha mãe falava, a gente é protestante, né? Tipo, porque naquela época nem tinha esse termo evangélico. Então, o que acontece? Eu lembro que eu olhava pra cruz, a cruz com Jesus, eu falava, a cruz tá vazia, né? Jesus não tá lá, Jesus tá vivo. Mas isso tudo, isso eu cresci logo ao longo da minha infância e na minha pré-adolescência, os meus pais desviaram. Meus pais desviaram, a gente mudou de cidade, foi pra Santa Catarina, mas eles passaram só, mais ou menos, uns 3, 4 anos desviados. Mas aí, nesse tempo, era entre meus 13 e 15 anos, que é a adolescência. Terrível, né? Aí você fica meio rebelde. Você foi rebelde? Super rebelde. Super rebelde. Então, eu lembro que eu aceitei Jesus de novo com 15 anos. Só que eu aceitei Jesus com 15, com 16, com 17, com 18 e várias vezes. Porque o que acontecia? Toda vez que eu ia na igreja, eu aceitava Jesus. Mas eu falava assim, Jesus, eu te amo, eu sei que tu é Deus, mas eu sou muito nova, né? Vou viver minha vida. Um dia eu prometo que eu me converto. Eu fazia oração, gente, de verdade. Eu falava assim, não, Senhor, um dia eu prometo que eu vou me converter. Mas ainda não. Então eu ia, né, eu tinha Jesus, eu tinha Bíblia, eu lia Salmos, mas eu não era uma pessoa que tinha tido um encontro verdadeiro. Eu tinha tido alguns picos, mas eu não tinha relacionamento.
Até que eu conheci o Rodolfo também com 15 anos, né? Só que a gente nunca ficou firme nesses 15 anos, que eu fui morar fora, morei em Londres um tempo, estudei. O Rodolfo, nesse meio tempo, ele ficou famoso. Então, quando eu voltei pro Brasil com 21, a gente se reencontrou e desde lá a gente começou a namorar e eu fui morar com ele, enfim. Só que aí era aquela coisa, o que começa errado, né? Ele vai dando errado. Ele pode não... o que começa errado termina errado se você não tem Jesus. Mas o que aconteceu, eu me lembrei. Quando começou tudo a dar errado, falei, não, é o amor da minha vida, eu sempre amei, é tudo que a gente sempre quis. E eu falei, eu preciso só de Jesus para me ajudar. E aí eu ia numa igreja, que tinha uma igreja lá perto da minha casa, em São Paulo. Eu voltava pra casa e ele falava, mas onde é que tu foi? Eu falava, na igreja. Ele falava, com essa roupa? Às vezes eu saía da academia e ia na igreja. Ele falava, isso não é roupa de ir na igreja? E eu falava, tá, mas aí o que acontece? Eu resolvi voltar pra Jesus naquela época. E aí eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Senhor, se tu restaurar meu relacionamento com Ele, eu prometo que eu nunca mais te largo. E a sua família nesse... A minha família nesse meio tempo, a minha família, todo mundo cristão, ok? Meu pai e minha mãe cristão, todo mundo cristão. E a minha mãe, assim, como ela sempre soube que eu amava ele, ao mesmo tempo que no começo eles não aceitavam o Rodolfo, porque ele era, meu pai falava assim, eu não criei filha pra casar com um maconheiro. Eu não criei minha filha pra se perder agora, entendeu? Meu pai é aqueles alemão, assim, sabe? Tipo, e o meu pai é aquela pessoa que eu nunca vi ele nem falar palavrão. Eu era totalmente oposto, Totalmente né? Assim, oposto. Mas o que acontece? Eles amaram o Rodolfo. Porque o Rodolfo, ele tem um coração bom. Aquela coisa que ele era, do Raimundos, o cara que era doidão, era tudo um personagem. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Tipo assim, ele largou tudo. Sim, ele largou tudo porque ele não era aquilo. Quando ele descobriu quem ele era em Jesus, foi assim. Só que aí o quê? Eu me encontrei. Então eu parei, eu fiz um voto, tipo, eu falei, 21 dias sem fumar cigarro. Aí eu voto. Deus recebe, né? Aquilo, tipo, eu não tinha ninguém assim que me instruísse, mas eu tava muito querendo Deus. E eu comecei a descobrir, eu falei, agora, e teve um dia, eu nunca vou me esquecer desse dia, eu acho que esse foi o dia D na minha vida. Eu tava tão apaixonada por Deus, eu tive tanto um encontro com Jesus, que eu falei, Jesus, eu tô te amando tanto que hoje em dia, com Rodolfo, sem Rodolfo, eu nunca mais te largo. Você chegou nesse ponto? E eu falei assim, agora o senhor vai ter que me aguentar, porque eu não vou te largar nunca mais. E a partir daquele dia eu até me emociono, assim, porque foi onde a minha vida mudou. E foi assim que eu alcancei o Rodolfo, quando transbordou de mim algo que eu tava cheia. Você se empoderou de Deus e atingiu o seu marido, né? Alcançou a vida do seu marido, né? E eu posso até continuar. Como é que foi que meu marido... Antes você pergunta, como é que você ganhou seu marido pra Jesus? É porque a gente já perguntou nos bastidores. Eu sei que essa é sempre A gente tem tanta pergunta pra você, pastora, que você não... Ó, eu posso dizer que eu não tenho tantas respostas, mas eu tenho muitas palavras. Né, o ventre tá cheio de rio, assim. Mas o que acontece? Ele foi alcançado, não foi uma estratégia. E eu creio que cada pessoa, cada mulher tem... A gente é única e você, o teu marido é único. Cada casamento é um caso. Nós podemos ter coisas em comum. Não tem maneira melhor, pastora, de eu falar de Jesus para alguém, de que expondo a minha vida. Olha, comigo aconteceu assim. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, como eu sempre falo. Quando eu profetizo para você, olha, Deus fez no meu marido, fez em mim. Ele pode fazer em você, pode fazer no seu marido. Você testemunha a sua história. Porque quando você tá cheia, você transforma o seu ambiente. Então ele viu uma menina que era orgulhosa ficar humilde. Ele viu uma pessoa que tinha resposta pra tudo calar. Ele me chamava de louca, eu falava, pois é, então você fiquei louca. Ele falava, me conta essa droga que você tomou agora. Pra eu nunca Essa é nova. Entendeu? Ele falou pra eu nunca tomar, porque agora você endoidou. Ele falou, não quero saber de crente, esses crentes tudo doido, só quer dinheiro. E assim, e eu falava, tudo bem, o que eu vou fazer? Pastor, isso também é um processo, não foi de um dia pra noite, né? Não foi. Foi assim, há uns 3 meses, mais ou menos. Que às vezes a gente pensa assim, aqui aconteceu e foi instantâneo, né? Não. Foi um processo na sua vida. Até que foi rápido, porque... 3 meses. Até que foi rápido, porque eu sempre pensava assim... É porque a mudança foi radical. É porque quando você abriu mão, quando você disse assim, você disse pra Jesus, olha, ocupe o seu lugar total na minha vida. Então ele viu que você estava rendida mesmo. E assim, mas na verdade o interesse de alcançar o Rodolfo não era meu.
Era do Senhor. Porque eu tava disposta, sinceramente, eu tava disposta a abrir mão do meu relacionamento. Porque eu tava assim, porque tem gente que fala assim, eu tenho meu namorado do mundo e tipo, ele não quer Deus. Aí a minha pergunta é, você quer mais Deus ou você quer mais um namorado? Porque essa que é a questão. E você estava disposta? Eu tava disposta no meu coração, porque, tipo assim, ok, Deus tinha falado pra mim que ia alcançar ele, porque o Senhor falou. Ele levantou profeta, ele levantou pessoas pra dizer, não, ele é meu. E eu falava, tá bom, um dia, num futuro bem distante, um dia ele vai se converter. Então, tipo assim, eu cria que ele... Porque ele não era uma pessoa que não cria em Jesus. Ele não cria nos crentes. E o processo dele também foi tão rápido, assim, igual você, essa entrega... Muito rápido. Muito. Mas vocês acreditam Deus que tinha nunca... pressa, nem usar vocês dois. Nunca ninguém tinha falado de Jesus pra ele. Nunca ninguém pregou o evangelho de Deus pro meu marido. Alexandra, olha, nós vamos dar uma pausa aqui e vamos para um rápido intervalo. Voltamos rapidinho para você conhecer um pouquinho a respeito da Igreja Catedral da Família. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado às 20 horas, muito louvor, unção na reunião dos jovens. E domingo às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Olha, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da Igreja Catedral da Família, mas eu quero fazer um convite especial para você, para a sua família. Venha estar conosco, venha servir a Deus através de uma igreja que tem compromisso com a Palavra de Deus. Venha realmente colocar a sua família, edificar a sua família sobre a rocha
que é Cristo. Hoje nós estamos aqui no Sempre Elas, recebendo a nossa querida Alexandra Abrantes, e ela é uma mulher empoderada de Deus, e ela está falando aqui a respeito um pouquinho da sua vida, como foi a conversão do Rodolfo Abrantes. Alexandra, você falou no primeiro bloco que ninguém nunca pregou o evangelho para o Rodolfo. Nunca. O único contato que ele teve com o evangelho, que ele foi lembrar depois, é que ele teve uma babá que era evangélica. Então, assim, na infância dele, até eu cheguei a conhecer ela, e o nome dela é Nana, em Brasília, porque os meus sogros, eles eram médicos. Então, o Rodolfo nunca teve, tipo assim, os pais presentes em casa. O meu sogro fazia plantão, ele é ginecologista, e a minha sogra pediatra. Então, eles faziam parto de todo mundo. A minha sogra, eles trabalhavam juntos. Então, o quê? Ele teve uma infância que as babás cuidavam. E ele lembrou, depois de um tempão, depois a gente já é crente um tempo, a gente voltou em Brasília, ela foi lá nos visitar. E ela falou que ela sempre orava, ele estava dormindo, ela orava, ela falava de Jesus. Sobre a vida dele. Ela ministrava sobre a vida dele, para ver, olha o que é uma oração. Quando isso é importante. Quando a gente libera palavras sobre a vida de alguém, a palavra de Deus, ela não volta para si vazia. A partir do momento que você tem um encontro, você tem a sua experiência e ninguém nunca mais te rouba. A gente tem que levar as pessoas para ter um encontro com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo, porque isso te empodera, isso te firma, isso fortalece a tua fé, e isso vai fazer você permanecer no dia mal. Que vai vir seta na mente. E se tudo isso for uma mentira? E se eu acreditei no conto da carochinha? E se essa história do evangelho for uma mentira? Porque muita gente acontece isso. Ela questiona. E como é que foi o encontro dele, então? Então, o encontro dele foi assim. O que aconteceu? A babá contou pra gente que ela disse assim, que ela contava as histórias de Jesus pra ele, e ele falava, então eu quero morrer logo pra encontrar Jesus. Porque assim, ficou aquela coisa distante. Então, claro, ele era uma criança, não lembrava, então nunca ninguém pregou pra ele. E o que aconteceu? Quando ele entregou a vida dele pra Jesus, eu tava fazendo uma campanha de oração na minha casa, porque a minha casa era muito pesada, aquela coisa, copo estourava, a TV ligava sozinha, o som não funcionava, quando eu botava um CD do louvor não tocava, eu botava um do CD do Chili Peppers, funcionava. Então, meu aparelho de som, naquela época eu tinha o aparelho. O aparelho de som, ele só funcionava à base de oração. Tinha que... Por isso que ficou uma mulher de oração, né? Então era tudo à base de oração. Então elas foram lá orar e falavam, vocês têm que orar na minha casa, porque eu não conseguia dormir. Eu tinha muito ataque, sabe? Ataque espiritual, né? A nossa guerra não é contra a carne, a minha guerra não era contra ele, né? Porque ele falava assim, tava tudo bem na minha vida até você chegar. E eu falava, amor, isso é coisa do inimigo. Ele falou, o inimigo é você. Ele falava assim pra mim, você é o próprio Satanás encarnado que foi enviado pra me perturbar. Então, assim, às vezes as mulheres, elas falam, ai, meu marido, isso, aquilo. Eu aguentei de tudo. Ele me falava assim, não, você vai embora, porque você tá aqui, tá tudo ruim acontecendo. Porque, na verdade, o que aconteceu? Ele começou a entrar em contato, um relacionamento, ele mostra o seu pior lado. Ele começou a entrar em contato com tudo que ele queria esconder. Tudo que o personagem dele, a partir do momento que você tem um relacionamento com uma pessoa, você não mantém o personagem 24 horas. As máscaras caem, né? As máscaras caem, mas não caíram pra mim, porque eu amava ele e eu sabia quem ele era. As máscaras dele caíram pra ele. E aí você aceitar aquilo que é ruim. Exatamente, só que aí o que acontece? Ele estava num momento muito quebrantado, ele estava com íngua. Na verdade, o Rodolfo, ele estava com um princípio de câncer linfático. Ele tinha ínguas na virilha, ele tinha ínguas nas axilas. E ele tomava remédio todos os dias, anti-inflamatório, para diminuir. Ele tinha muita dor. Tinha muita dor na virilha. E ele sabia que era alguma coisa ruim. Eu falava, a gente precisa ir no médico. E ele falava, eu te proíbo para te contar para alguém. E eu não vou no médico, porque se eu souber, parece que eu vou morrer mais rápido, ele falava. E eu também nem sei o que eu tinha na cabeça, enfim, eu não se preocupou em levá-lo? Não me preocupei em levá-lo, porque era uma coisa que ele também escondia. Ele era sabe aquele assunto proibido? Tipo assim, ele passava desodorante assim, bem devagarinho, pra não machucar. E eu falava, deve ser um pelo encravado, não é? Ele nem me deixava muito ver. Só que era uma coisa que perturbava ele dia e noite. Ele pensava que ele ia morrer. As pessoas achavam que ele tinha AIDS, porque ele emagreceu muito. Hoje o Rodolfo tem 75 quilos, 75, né? Tem 75 quilos, na época ele chegou a pesar 62. Então as pessoas até falavam pra mim, eu acho que ele tem AIDS. Eu falava, bom, se ele tem AIDS, já peguei. Vai cuidar da sua vida. Eu falava, eu não era muito legal, né? Eu falava, vai cuidar da sua vida, meu Deus do céu, né? Mas o quê?
Teve um dia que as mulheres as irmãs fizeram, vamos fazer 7 segunda-feira na sua casa. Falei, ótimo, perfeito. Aí o quê? Ele saía, ele ia pro fliperama, um dia ele ia surfar, cada segunda-feira ele inventava uma desculpa. Só que teve uma segunda-feira que ele esqueceu. Aí tocou o interfone, elas chegaram. Ele, meu Deus, as irmãs chegaram, e agora? Eu falei, fica aí, né? Ninguém vai te morder. Mas ao mesmo tempo eu confesso que eu não fiquei muito feliz, porque eu falei, pronto, miou o culto. Porque como é que eu vou explicar pra ele que elas vão falar em línguas? Como é que eu vou explicar pra ele? Achar que realmente vai funcionar. Não dá tempo entre elas subirem o elevador e abrir a porta de explicar nada pra ele. Porque até então ele nunca tinha tido contato com nada. A não ser as minhas histórias que eu contava pra ele, do Salmo, que Jesus é lindo, que Jesus é bom. Elas chegaram, a paz do Senhor, ele. E aí, beleza? Eu fico imaginando a cena. Eu falei, Jesus, depois eu explico. Só que, na verdade, eu queria Deus, então eu tava pouco me importando, porque ele ia achar ruim, porque ele já me chamava de Satanás mesmo. Vocês estão me entendendo? Eu já tinha perdido, eu já não tava me importando se ele ia achar bom, ia achar ruim. Eu precisava daquilo, eu tava precisando. Eu tinha feito voto com Rodolfo, sem Rodolfo. Falei, Jesus, se tu quiser pegar ele, o interesse é teu, ele tá aqui. Não tem nada que eu possa fazer. Sabe, tem muitas vezes a gente só consegue as coisas quando a gente entrega pra Deus. Às vezes você só pode ter uma coisa que você já entregou. Porque quando você tá muito apegado àquilo, às vezes Deus te pede o Isaac só pra às vezes é um ídolo também, né? Exatamente, é o teu Isaac. O relacionamento é um ídolo, às vezes. E isso muitas vezes. Tá acima de Deus. Tá acima de Deus. Então, assim, eu tinha entregado ele pra Jesus. Eu falei, Jesus, se tu diz pra mim que ele é teu, então, tipo, se vira, Senhor. Faz do jeito que funciona. O que aconteceu? Naquele dia, ele teve um encontro com o evangelho mais pentecostal que vocês podem imaginar. É aquele do roda no pé só, sai correndo. E o hino da harpa desafinado, e canta um hino e volta pro coro, e canta outro hino, e mais um, e mais um, e mais um. E naquele dia ele aceitou Jesus. A irmã chegou pra ele e falou, o irmão quer aceitar Jesus. Ele falou, eu já aceitei Jesus, irmão. Olha aqui, tem até uma tatuagem escrito obrigado, Senhor. Eu olhei pra ela e falei, aceitou Jesus, não é? Eu falei, amor, não, irmã, ele não sabe o que ele tá falando. O irmão quer aceitar, ele falou, Jesus, quero. Ele falou, quero. Né? Mas de medo, ele conta. Ele conta de medo. A pressão. Ele ficou mudo, encostado na parede. E elas assim. não se envergonhava, ela falava empoderada de Deus. Autoridade. Não são. Ele aceitou Jesus naquele dia. E ele falou assim, olha, gostei das irmãs, senti uma coisa boa. Só que aconteceu, uns 2, 3 dias depois, uma delas ligou pra ele, falou, meu filho, eu tava orando por você. E Deus me mostrou seu coração assim, assim, assim. E quando eu chego na sala, ele tá chorando no telefone com a irmã. Ele teve um encontro com o Jesus que ama. E aí na outra segunda-feira ele não quis ir embora, ele não quis ir pro fliperama, ele não quis ir pro surf, ele falou, eu vou ficar. Naquele dia veio uma outra das irmãs. E essa irmã tinha o dom de cura. O que aconteceu? Teve o hino, a gente cantou, elas oraram em tudo. E depois ela falou assim, olha, irmão Rodolfo, Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e Ele tem uma obra na sua vida. Glória a Deus. E aí ele começou naquela mesma hora. Eu tava lá, eu sou testemunho vivo. Ele começou a soprar, ele começou a fazer... E ele disse que ele começou a soprar, era um ar quente, que saiu um ar quente. E ele falava, eu não consigo parar de soprar. Aí elas todas, aí começaram a glorificar mesmo. E eu comecei a chorar, porque aí começou a cair a ficha. Eu falei, meu Deus, as ínguas. Meu Deus, a dor que ele tem no estômago, porque ele vivia com azia, tomando leite de magnésia bisurada, estomazil. E todas aquelas coisas pra ácido, sabe? Aquele Pepsol e aquelas coisas, aquela Pepsamar. Sabe aquelas pastilhas? E tudo começou a fazer sentido. Eu falei, meu Deus, ele teve 2 tios que morreu de câncer do estômago. O vô dele morreu de câncer do estômago. Ele teve um tio que morreu super novo, com 40 e poucos anos de câncer do estômago. E eu falei, meu Jesus amado. E aí o que aconteceu, gente? Ele começou a engordar. Ele voltou a ter apetite. Em 3 dias, todas as ínguas dele sumiram. Um dia eu tava secando o cabelo no banheiro e ele entra no banheiro chorando. Ele falou assim, amor, olha aqui, meus caroços sumiram. E ele começava a apertar e apertar, e eu falava, e aí eu falava, mas você não crê que Jesus te curou? Jesus te curou. E ele falou, creio, mas olha aqui, eu mostrava a virilha. E aí o que acontece? Quando ele saía, eu falava, Deus,
é melhor o Senhor ter curado ele mesmo, porque senão depois a culpa vai ser minha. Mas assim, não é que eu não cria, mas é que foi uma coisa tão impactante pra ele. Aí até ele falava assim, nossa, meus caroços na axila, eles pregam pra mim. Aí ele falava assim, eu tenho as axilas Malafaia. Que era o sovaco que pregava pra ele, porque ele, tipo assim, toda vez que ele questionava, ele lembrava que Jesus tinha curado ele. Amém. Amém. Glória a Deus. E ele teve um encontro com Deus assim, com Deus que cura, com Jesus que ama. E logo em seguida ele largou as drogas e teve um encontro verdadeiramente com Deus. Ele foi batizado com o Espírito Santo logo em seguida. E foi um milagre. E endoidou também, né? Endoidou também. Ficou mais crente que eu. Agora, os dois doidos estão pelo mundo afora falando Glória desse a Deus. amor maravilhoso de Deus. Amém, amém. E fica cada vez melhor, né? Bom, gente, eu tenho certeza que você foi impactado através dessa palavra. Olha, eu quero dizer que Deus está aí com você. Que você também possa receber esse poder dele na sua vida. Que você possa realmente ter a sua vida transformada no amor de Cristo Jesus. Jesus te ama e deseja o melhor para a sua vida. Fique na paz do Senhor.